A parábola das 10 virgens, a parábola do joio, a parábola do filho pródigo, são mais de 40 parábolas no Novo Testamento. Afinal, por que Jesus falava por parábolas? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus! Então, a resposta para essa pergunta está lá em Mateus 13. Abre a tua Bíblia e leia comigo. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo eles não ouvem nem entendem. E no decorrer desse capítulo, até o versículo 17, mais ou menos, Jesus ainda discorre um pouco mais a respeito dessa resposta, do porquê ele fala por parábolas. Mas eu vou ficar até aqui para que a gente possa conversar nesse vídeo e a gente discorrer mais do motivo pelo qual Jesus falava por parábolas. Eu costumo dizer que Jesus tinha uma didática exuberante e admirável. Ele sabia falar com os mais diferentes tipos de pessoas, desde os mais ricos até os mais pobres, independente do nível cultural dessas pessoas. E mais do que isso, ele sabia se fazer ser entendido. Quantas pessoas a gente conhece que tem muito conhecimento sobre determinado assunto, mas elas não sabem explicar, não sabem ensinar. Jesus tinha todo o conhecimento possível que existe, mas ele também sabia ensinar, ele sabia se fazer ser compreendido. Isso independente de quem fosse. Às vezes ele falava por parábolas, mas às vezes também ele falava ali na lata, na cara mesmo. Por exemplo, para a mulher adúltera, Jesus falou: vá e não peques mais. Ele foi claro, preciso e sucinto. Então, em algumas ocasiões, ele falava na lata, é isso e pronto. Mas em outras situações, ele acabava falando por parábolas. Jesus, ele foi tão sábio usando essa estratégia que mais de 2000 anos depois nós estamos aqui lendo as parábolas dele e a gente está conseguindo compreender a mensagem dele por trás dessas parábolas, mesmo ele tendo ensinado isso daqui em um contexto cultural muito diferente do nosso. Então, de maneira bem resumida, Jesus falava através de parábolas para conseguir explicar coisas complexas de uma maneira muito simples, seja para quem fosse, independente do nível cultural ou independente de qualquer coisa. E a explicação por parábolas era também um método de ensino muito comum na época de Jesus. Outra coisa interessante é que Jesus inseria as pessoas nas suas histórias, fazendo com que as mesmas se sentissem pertencentes daquilo que ele estava contando. Então ele exemplificava as coisas com aquilo que as pessoas vivenciavam, né? Então exemplificava através de uma cerimônia de casamento, exemplificava através de comida, através de uma relação de pai e filho, ou seja, coisas que as pessoas vivenciavam e que dessa forma elas conseguiriam compreender melhor aquilo que ele estava falando. Eu trabalho com comunicação e marketing e eu posso dizer que Jesus foi o criador do storytelling, algo que a gente usa muito na publicidade hoje em dia. Toda vez que a gente quer prender a atenção do cliente, a gente cria uma história sobre determinada coisa, sobre determinado produto, sobre aquilo que a gente quer vender, né, através da publicidade. Então a contação de história é uma coisa que é muito utilizada, independente do meio, independente se a publicidade está na TV ou está nas redes sociais ainda mais. O storytelling se fala demais, né, da importância dessa estratégia. E isso porque as pessoas se conectam com histórias, pessoas se identificam com as histórias. Isso faz com que a conexão entre empresa e cliente se fortaleça, porque os clientes se sentirão pertencentes daquela narrativa. Olha como os ensinamentos de Jesus são infinitos. Além dele ser um bom líder,
ser o melhor professor que já existiu, ele criou algo que mais de 2000 anos depois a gente ainda utiliza nas estratégias de marketing e publicidade e que foi descoberto há não muito tempo atrás como sendo algo extremamente eficaz para que a gente possa alcançar os objetivos no marketing. Mas mesmo Jesus falando por parábolas, nem todo mundo estava preparado para ouvi-lo, porque muitos tinham os corações endurecidos. E Jesus sabia que não se dá pérolas aos porcos. Por isso, muitas vezes a multidão escutava as parábolas de Jesus, mas Jesus dava a explicação somente aos seus discípulos. Jesus explicou que quem conhece a Deus receberá ainda mais conhecimento, mas quem não conhece Deus perderá até o pouco conhecimento que tem. As parábolas eram simples, mas quem não estava disposto a ouvir e a amar Jesus não conseguia compreender. Quem se achava sábio, na verdade, era quem não conseguia compreender aquelas palavras simples das parábolas. Então, se tu estás buscando ter mais conhecimento acerca das parábolas de Jesus e dos ensinamentos da Bíblia, peça ao Senhor discernimento e sabedoria, porque olha só o que a palavra diz lá em Mateus 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O Senhor conhece o teu coração. Ele sabe as verdadeiras intenções que existem em ti. Então, peça e tenha certeza que o Senhor te dará discernimento. Não esquece de se inscrever nesse canal para que a mensagem do Evangelho atinja ainda mais pessoas. Envie esse link aqui para algum amigo. Deixa o teu like aqui no comentário o que tu achou desse vídeo. E toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo e fiquem com Deus!